Bora falar então sobre um assunto que é tão importante para a gente aprender a viver em paz, mesmo diante dos grandes desafios que surgem na nossa jornada. Mas antes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje. Eu me chamo Paula Roveda, eu sou professora e mentora de desenvolvimento humano. Falo sobre saúde mental, bem-estar, entre outros temas relacionados aqui e nas outras redes. Esse tema que a gente vai conversar hoje, que é como a gente lidar melhor com os desafios e ter mais resiliência, tanto na vida quanto nos negócios, é um tema que eu gosto muito de falar. E principalmente porque eu vejo o quanto ele é importante para que a gente consiga passar por esses momentos de uma melhor forma. Como é importante a gente criar esses recursos psicológicos, esses recursos internos que nos permitem lidar de uma forma melhor com aquilo que a vida nos traz a cada momento. Eu não sei você, mas eu, durante a minha trajetória de vida, eu já passei por grandes desafios. Muitos desses desafios, em alguns momentos, eu cheguei a acreditar que eu não iria superar. E eu acredito que você, assim como eu, já passou por grandes desafios também, ou talvez você esteja passando por algum desses momentos, onde a vida ela realmente nos desafia e onde acaba sendo bastante difícil de lidar com algumas situações que surgem. Com o tempo e com a maturidade, que é uma maturidade que só vem com as experiências mesmo, que é você vivendo, experienciando e você vai amadurecendo dentro das experiências. Eu consegui entender que aqueles desafios que quando eu passava e eu não conseguia ver um propósito naquilo, não conseguia entender o porquê que eu estava passando por aquilo, na verdade, eram momentos muito preciosos onde eu estava sendo muito lapidada pela vida, onde eu estava sendo transformada. E aquilo me dava uma substância, me dava um material experiencial para que eu pudesse lidar com desafios ainda maiores, mas que fazem parte desse crescimento. Quando a gente olha para a vida como sendo esse processo de crescimento constante, do qual a gente não vai chegar num ponto onde tudo vai ficar super fácil, você não vai mais ter desafio nenhum, mas constantemente, conforme você vai crescendo e você vai evoluindo, a vida ela vai te trazendo novas experiências e novos desafios. Eu não quero romantizar aqui os problemas, eu não quero romantizar os desafios, ou dizer que você tem que sofrer para você crescer, para você se desenvolver, mas seria ingênuo da nossa parte a gente acreditar que existe uma vida livre desse sofrimento, livre desses desafios. Eu posso falar pela minha própria experiência e pela experiência dos inúmeros clientes mentorados que eu já atendi dentro do desenvolvimento humano, que esse desconforto que é gerado através de algumas experiências, de alguns sofrimentos que a gente está lidando ali, de alguns desafios, é uma força propulsora que nos leva à ação e à transformação. Então isso é esse momento de desafio ele acaba sendo muito precioso quando a gente está aberto para perceber o que aquilo quer nos transformar, o que aquilo quer nos trazer. E muitas vezes também a gente não vai ter essa resposta, muitas vezes a gente não vai conseguir ter esse entendimento. E hoje eu vejo que está tudo bem quanto a isso também, já é um questionamento do qual eu já nem tenho mais, eu nem almejo mais ter essas respostas, porque tem coisas das quais fogem do nosso controle, que de fato a gente não tem controle sobre aquilo, e a gente precisa aprender a colocar a nossa energia nas coisas certas, naquilo que de fato está sob o nosso controle. Esse desconforto, esse sofrimento, ele pode surgir tanto dos fatores externos, como as coisas que saíram fora do planejado, como coisas das quais você não tem controle, doenças, término de relacionamento, uma perda de emprego, coisas assim que vêm, né, dessa parte externa que chega até você, como também dos fatores internos. Às vezes você está vivendo algo que parece muito bom aos olhos do mundo, mas internamente você está lidando com dúvidas em relação à tua identidade, dúvidas em relação a qual caminho seguir. Você está lidando com sentimentos de medo, de ansiedade, de frustração, relacionados a experiências que você teve no passado ou então a expectativas que você tem sobre o futuro. E isso acaba também gerando esse desconforto, esses desafios. E agora existe um outro tipo de desconforto, um outro tipo de sofrimento, de desafio, que vem quando a gente olha outras pessoas sofrendo, quando a gente precisa lidar com um sofrimento que não está diretamente
conectado, diretamente acontecendo com a gente, mas que aquilo dói na gente. Quando a gente vê pessoas ao nosso redor sofrendo, isso desperta muito a nossa humanidade. Recentemente, aconteceu uma tragédia no Rio Grande do Sul, onde teve todas aquelas enchentes, onde milhares de pessoas ficaram sem as suas casas, enfim. E eu sei que você, que é uma pessoa de bom coração, você com certeza se sentiu em algum momento sobrecarregado com aquilo que estava acontecendo, que está acontecendo lá, mesmo que isso não seja algo diretamente conectado à tua própria experiência, mesmo que não seja você que esteja passando por isso. E é um momento que realmente é muito difícil de lidar. É muito difícil de lidar com essas coisas que fogem do nosso controle, porque você se sente muito impotente diante de uma situação dessas. E isso despertou em milhares de pessoas essa vontade de ajudar, essa vontade de agir em pró dessas pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. E esse agir, essa ação, alivia tanto o sofrimento de quem está passando por essa experiência, como também o sofrimento de quem está como espectador dessa experiência que outras pessoas estão vivendo e que também está sofrendo com isso. Então essa ação faz com que alivie o sofrimento tanto das pessoas que estão lá quanto o nosso, de quem está vendo tudo isso acontecer. E eu quero compartilhar hoje com você uma experiência que eu tive, da qual foi muito doloroso no momento em que eu passei, da qual foi muito difícil lidar com isso naquele momento, mas que hoje eu percebo como foi um momento precioso na minha vida, de tantos ensinamentos, de tantos aprendizados que aquilo me trouxe e que talvez possa te ajudar nesse momento a lidar melhor com os teus desafios e também com os desafios que você esteja vendo outras pessoas lidando e passando. Em 2021, final de 2021, eu fui para uma missão médica no Benin, no oeste do continente africano. Nesse período, eu sentia um chamado e uma vontade muito grande de estar indo até lá e fazendo algo pelas pessoas que precisavam dessa ajuda, que precisavam desses atendimentos médicos, que não têm acesso a isso. E foi um momento muito difícil na minha vida, na minha trajetória, do qual, inclusive, eu não falei muitas vezes. Essa é uma das primeiras vezes que eu estou falando sobre esse assunto, porque foi um longo período de tempo até eu conseguir entender isso dentro de mim, entender isso internamente, do porquê que foi tão difícil para mim lidar com aquilo. Eu sabia que eu iria ver muitas coisas difíceis, que eu iria ver muita pobreza, muita doença, muita falta de tudo, muita injustiça social, mas eu acreditava que eu tinha recursos emocionais e psicológicos para lidar com aquilo. Mas uma coisa é você imaginar, uma coisa é você saber e outra coisa é você viver, você sentir na própria experiência. E esse foi um dos grandes aprendizados. Eu tive vários e vários mesmo, e hoje eu vou compartilhar com vocês alguns desses aprendizados, mas que por mais que você tenha conhecimento sobre algumas coisas, por mais que você saiba algumas coisas, você experienciar na tua própria pele, você sentir aquilo, você tá ali na linha de frente, no campo de batalha mesmo, a coisa ela é diferente, ela funciona de uma forma bem diferente do que quando a gente imagina algo. Então, por mais que a gente possa imaginar como seja, por mais que a gente, eu imagino como seja estar lá, eu imagino como seja ajudar, eu imagino como seja, né, estar trabalhando com isso, não é a mesma coisa. Vou te falar de verdade, não é mesmo. A gente não consegue imaginar. A gente não consegue imaginar. A nossa imaginação, por mais catastrófica que a nossa mente seja, ainda assim a gente não consegue, de fato, nem sentir o que uma outra pessoa sente quando ela está passando por um desafio. Esse, inclusive, é o grande desafio da empatia, da compaixão. A gente nunca vai conseguir sentir o que o outro sente. A gente consegue se conectar emocionalmente e a gente consegue dar esse suporte emocional e psicológico quando a gente cria essa conexão, mas simplesmente não é possível que a gente sinta o que uma outra pessoa está sentindo. Cada um está na sua própria experiência. E esse foi um momento onde eu vivi, durante esse período, um estresse muito grande, um estresse crônico, do qual eu estava com o meu apetite desregulado, do qual eu não dormia, eu não conseguia comer, eu não conseguia
mas fazer as coisas básicas mesmo para que eu tivesse bem-estar. Eu só conseguia pensar o quanto eu me sentia insuficiente, o quanto eu me sentia impotente diante de tudo que eu estava presenciando, o quanto eu fui percebendo que os problemas sociais eram muito maiores do que sequer eu podia imaginar. E eu me sentia, de fato, tapando o sol com a peneira. E isso me gerava um sentimento de frustração muito profundo, muito grande. Era uma dor que eu não consigo nem colocar em palavras para descrever para você como eu me sentia naquele momento, mas que me trouxe preciosos ensinamentos. E dentro desses ensinamentos, algo que eu aprendi e que eu quero compartilhar aqui hoje com você é que quando a gente está passando por um momento de caos muito grande, onde parece que nada mais faz sentido, onde realmente você está enfrentando uma turbulência, algo que você não podia imaginar que pudesse acontecer, a gente passa a não dar atenção para o básico, para as coisas mais básicas. Eu lembro que eu estava tão desconectada do meu corpo naquele momento, eu estava tão desassociada devido ao estresse que eu estava vivendo, que eu não dava mais atenção para as minhas necessidades fisiológicas. Eu simplesmente não dormia, não comia, e eu não cuidava daquilo que é o mais básico. E aqui está um ponto muito importante, que é algo que provavelmente você já sabe, porque era algo que eu também já sabia, e que por muito tempo, durante esse período, eu simplesmente não conseguia fazer. Simplesmente não tinha forças para fazer. E foi quando eu comecei a cuidar desse básico que as coisas começaram a se encaminhar de uma forma melhor. A nossa mente, o nosso emocional e o nosso corpo, eles não estão desconectados, muito pelo contrário, eles estão profundamente conectados. E a gente precisa cuidar de nós mesmos a partir dessa questão física, do se alimentar bem, do beber água, do dormir. E não sou eu que estou falando, existem diversos estudos que nos mostram isso, mas eu quero te lembrar disso. Em momentos onde você está passando por um estresse muito intenso, onde você está lidando com um desafio muito grande, não negligencie o básico, não deixe de fazer aquilo que tem que ser feito. Isso é algo que tem que ser inegociável na tua vida. Já tem que ser inegociável quando está tudo bem, quando a gente está vivendo a nossa vida em paz. Mas quando acontecem esses desafios, aí sim a gente precisa se firmar mesmo dentro disso, nesse autocuidado. E partindo desse autocuidado, quando a gente está enfrentando essas turbulências emocionais das quais é muito difícil estar lidando com as nossas emoções, a nossa tendência do ser humano é que a gente se anestesie, é que a gente não queira sentir aquilo. A gente queira criar fugas daquilo para realmente não olhar para aquilo que está acontecendo, porque é muito doloroso. E aqui entra um outro ponto que é muito essencial da gente saber como lidar com essas emoções, que é você não reprimir essas emoções, porque no momento que você reprime elas, elas não deixam de existir, assim como não aumentar elas desproporcionalmente. Então é a gente aprender a navegar dentro dessas emoções pelo caminho do meio, com muita autocompaixão e sem julgamentos com aquilo que você está vivendo. E você ter conhecimento sobre algumas coisas, você ter conhecimento sobre como lidar com as tuas emoções, ter conhecimento sobre que você precisa cuidar da tua saúde física, emocional, não te deixa imune a passar pelo deserto. Essa é uma grande verdade. O conhecimento teórico e mesmo que prático, quando ele é testado, quando a vida nos coloca mesmo num teste assim, ele não te deixa imune a passar por esses desertos, por esses desafios. E naquele momento, o que mais me sustentou, porque eu já não conseguia meditar, eu não conseguia cuidar de mim mesma, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais fazer nada. E tudo isso aconteceu num período em que eu já tinha saído do Benin. Então foram ali, os dias que eu passei lá foram muito intensos de trabalho, de realmente, eu sabia que eu não podia naquele momento desmoronar, que eu tinha que ser forte. Só que olha que interessante, naquele momento eu entendi isso depois, na verdade, mas naquele momento a minha definição de ser forte era eu não ser vulnerável, nem para os outros, nem para mim mesma. Então tudo que eu fazia era dizer para mim mesma que eu era forte e que eu conseguia aguentar. E aí entrou um
ponto do qual eu já não conseguia mais colocar os meus limites, tanto na situação da qual eu preciso entender até onde eu posso ir, como também para mim mesma. Eu só queria fazer, e eu não conseguia mais colocar esse limite. No momento que baixou a poeira e que a missão tinha acabado e que eu fui para a África do Sul, e nesse momento eu estava morando em Cape Town, e eu fiquei um tempo em Cape Town, e eu lembro de estar vivendo uma outra realidade, de ter saído do 8 para o 80, estar vivendo uma outra realidade e continuar com esse estresse muito grande. Depois, estudando a neurociência, eu entendi o que aconteceu no meu corpo, na minha mente, e eu continuei vivenciando esse estresse. Então, eu continuei sem conseguir dormir, eu continuava com o meu apetite desregulado e não tinha jeito de eu conseguir sozinha voltar para o meu centro. Nesse momento, eu estava lá sozinha. Foi quando, depois de um mês, eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, porque eu entendi que eu precisava estar perto da minha rede de apoio. Eu precisava estar perto das pessoas que eu mais amo no mundo para realmente estar me nutrindo ali, para realmente me permitir ser vulnerável. E isso foi tão difícil. Foi tão difícil porque tudo que passava na minha mente, tudo que passava nos meus pensamentos era: com tantas pessoas sofrendo no mundo, com tantas pessoas sofrendo, e eu recém tinha vivenciado, vendo aquilo, vendo aquele sofrimento, vendo aquela falta, e eu tô aqui sofrendo. Qual que é o meu direito de estar aqui sofrendo se eu nem tenho motivos para estar sofrendo? Como que eu posso estar sofrendo? E isso é de uma desvalidação das nossas próprias emoções, como se você não tivesse o direito de sentir, de ser humano, de lidar com isso também. É claro que nesse período que eu passei lá, não foram só coisas difíceis que aconteceram. A vida ela é muito paradoxal. Ela, ao mesmo tempo em que acontece coisas muito difíceis, ao mesmo tempo em que você presencia esse sofrimento, existe também coisas muito bonitas. É claro que eu vi muitas pessoas muito felizes, muito alegres diante do sofrimento. Eu tive contato com pessoas muito especiais, pessoas de um coração gigantesco. Isso é muito interessante. Eu estava aqui conversando com a Bruna, que está me ajudando a fazer a gravação, e veio aqui um pensamento assim: nossa, eu não quero tá falando só como se a minha experiência tenha sido só coisas difíceis, só coisas ruins. Eu não quero passar essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante isso, porque por muitos anos, né, desde final de 2021, eu carreguei comigo essa culpa e essa sensação de que eu deveria falar uma visão romantizada da experiência, de que você vai lá para o continente africano, você encontra um monte de gente que realmente está passando por coisas inimagináveis e que você vai voltar do trabalho voluntário dizendo: ai, como eu voltei grata pela vida, como eu voltei... nossa, não é assim que funciona, não é assim que funciona, essa é a verdade. Sim, a gente tem que ser muito grato pela vida, por tudo que a gente tem, mas isso não minimiza o sofrimento do que está acontecendo em diversos lugares do mundo. E nós, na nossa humanidade, a gente se toca com isso. Eu me toco com isso. Isso é uma coisa que, desde sempre, me gerou muito desconforto, porque não fazia sentido para mim. É claro que hoje em dia, com a maturidade, depois de ter passado por essas experiências, eu sei que tem respostas das quais a gente não vai ter. A gente não tem as respostas para tudo e a gente precisa aceitar isso com muita humildade, com muita humildade. E eu aprendi muito isso, mas eu já entrei muito nesses questionamentos, isso já me gerou muito sofrimento do porquê as coisas serem da forma que elas são. Hoje eu entendo que as coisas simplesmente são como são e que eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu puder para fazer com que as coisas sejam diferentes. Começando por mim, começando pela minha história, pela minha vida e transbordando isso. Quando você cuida de você mesmo, quando você valida as suas próprias emoções, quando você valida aquilo que você está sentindo, você não deixa de se importar com o que o outro está sentindo. Você não deixa de se importar com aquilo que você pode estar fazendo para melhorar a vida das outras pessoas. Muito pelo contrário, mas você faz isso de um lugar mais maduro, de um lugar mais saudável, entendendo que você não precisa, nesse caso, se deixar completamente de lado e assumir um papel de que você tem algum poder de salvar, né, outras pessoas, a humanidade. É até uma visão assim muito
muito, não digo egocêntrica, mas é muito de você se colocar num lugar do qual não é possível, A gente precisa colocar nossa energia e unir forças dentro daquilo que está nas nossas possibilidades. E essa foi a minha experiência. Eu poderia falar muito mais sobre isso, eu poderia trazer muito mais, porque realmente foi uma experiência muito transformadora em muitos níveis. Mas um ponto que eu quero falar aqui hoje com você para te ajudar a lidar melhor com os teus desafios, independente em qual área da tua vida que seja, porque é muito interessante. Quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está lá no fundo do poço mesmo, sem forças para se reerguer, é muito fácil a gente entrar num lugar de desvalidação, de autocrítica, de vergonha. E pode ser que isso se repita e aconteça diversas vezes na nossa jornada, a cada erro, a cada fracasso, a cada falha que você tenha tido, seja no teu negócio, seja nos teus relacionamentos, seja como um pai de família, você entra nesse lugar de desvalidação, de vergonha de quem você é, do que está acontecendo. Então é importante que a gente tenha essa autocompaixão e entender que nós somos humanos e humanos falhos, que nós iremos falhar em algum momento ou outro, e na verdade muitas vezes, que nós estamos em processo de aprendizado, todos nós, não existe ninguém na face da Terra que não esteja nesse momento passando por um processo de aprendizado. E no momento que a gente entende essa humanidade e a gente traz esse princípio da compaixão e da autocompaixão para a nossa vida, isso muda muito a nossa forma de lidar com o sofrimento, tanto do outro quanto o nosso próprio sofrimento. Esse é um dos princípios que se fala muito dentro da psicologia budista, dentro de outras áreas de estudo também, e que para mim assim, faz muito sentido e que mudou muito a minha forma de me sentir em relação a isso, em relação aos meus próprios desafios também, que é eu cultivar esse estado, esse mesmo amor, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho que eu tenho com as outras pessoas, eu passar a ter isso por mim mesma, eu ter esse amor e ser a minha própria amiga. Quantos de nós somos muito mais amigos dos outros, cuidamos muito mais dos outros do que de nós mesmos? Quantos de nós vivemos querendo doar, querendo fazer, querendo ajudar e não cuidamos de nós e não somos essa pessoa para nós mesmos? E eu quero que você avalie nesse momento, porque quando eu falo sobre você ter compaixão e ter a autocompaixão, eu não estou falando aqui de passividade, de permissividade, eu não estou falando aqui de você entrar nesse lugar de inércia. Muito pelo contrário, a compaixão ela nos leva à ação. Ela é essa gentileza, ela é esse cuidado para consigo mesmo, para as suas emoções e também para os outros. E a gente precisa entender que não existe a compaixão com o outro se eu não tiver compaixão por mim mesma. Não existe, simplesmente não existe. Porque a gente precisa cultivar esse estado onde você se inclua nesse cuidado, onde você se inclua nisso tudo, onde você olhe para você, para as suas necessidades, para aquilo que você precisa a cada momento, para a validação dos teus sentimentos, para a permissão em sentir, entendendo que essa repressão das emoções, ela não faz com que as tuas emoções desapareçam, muito pelo contrário, você só não está consciente do que está acontecendo e acaba agindo por impulso e acaba sendo refém das tuas emoções, e é quando você está consciente e você aceita acima de tudo, não querendo mudar a situação. Quando uma situação difícil, quando um caos, quando algo já está acontecendo, antes da gente se mobilizar para que as coisas mudem, a gente precisa aceitar as coisas exatamente como elas são. E esse é o primeiro passo para que a gente consiga transformar. E é interessante porque é paradoxal. Quando a gente aceita a dor, a gente começa a lidar com ela de uma forma melhor. E isso faz com que a gente tenha mais inteligência emocional. Isso faz com que a gente lide melhor com as nossas emoções. Então esse é um outro pilar muito importante, é ter esse estado interno, ter esse posicionamento interno perante as tuas emoções de compaixão, de aceitação, de não julgamento para consigo próprio, aceitando aquilo que se apresenta e se acolhendo. Aprender a se acolher e bem de verdade, bem na real, esse é o verdadeiro autocuidado.
Esse é o verdadeiro autocuidado. Quando você aprende a acolher as suas necessidades que fazem parte dessa experiência humana. Quando você não tem essa crença de que para você ser uma pessoa forte, você tem que ser uma pessoa da qual não experiencia dor ou não tenha vulnerabilidades. Isso não existe. Quando a gente assume essas vulnerabilidades, quando a gente olha para elas, é que a gente se torna forte. A gente se torna forte de verdade. Forte para lidar com as nossas próprias questões, como também para ser essa fonte de força para outras pessoas. Tem uma frase, na verdade não é nem uma frase, mas provavelmente aí você já sabe disso, mas sabe quando você vai pegar um voo e você recebe lá as instruções de que primeiro você coloca a tua máscara e só depois você ajuda as outras pessoas a colocarem as máscaras delas? É exatamente assim na vida. É quando a gente cuida de nós mesmos, quando a gente cuida das nossas necessidades, quando a gente primeiro se salva, que a gente pode ser essa fonte de força para todas as pessoas ao nosso redor. Tem um livro que eu gosto muito, muitos de vocês, principalmente no Instagram, já me ouviram falar sobre ele, que é Como Ser Pleno no Mundo Caótico, do Tim Desmond, que fala o seguinte, tem um trecho desse livro, eu vou contar essa história resumidamente aqui para você. Mas Thich Nhat Hanh, que é um mestre budista vietnamita, né, do Tim Desmond, ele conta essa história. Ele estava na selva do Vietnã, durante uma guerra, então tinha, né, muitas pessoas sofrendo, ele estava lá para auxiliar essas pessoas e ele se questionava como ele poderia manter a paz, como ele poderia se manter em paz diante daquela situação quando tantas pessoas sofriam. E foi quando ele, olhando uma árvore, uma bananeira, ele viu que a folha mais alta dessa árvore era a folha que estava por cima, era a folha que recebia o sol, que recebia a chuva, e ela estava grande e nutrida. E essa folha, ao se nutrir, ao se energizar, ao se cuidar, ela protegia todas as outras folhas, assim como ela impactava aquela floresta inteira. E foi quando ele percebeu que nós, humanos, somos assim também. É quando a gente cuida da compaixão que existe dentro de nós, com presença, com atenção, e cultiva esse estado de equanimidade, que é um estado de mente tranquilo, mesmo diante das adversidades, que a gente pode estar auxiliando todos os outros seres. E eu quero muito deixar essa mensagem aqui para você hoje, para que você possa lidar melhor, seja com qual desafio você esteja passando nesse momento. Começar pelo básico, que é tão óbvio, mas que tantas vezes a gente acaba não fazendo. Assim como cuidar das tuas emoções de uma forma equilibrada, com compaixão, com tranquilidade, buscando não se desesperar, assim como não reprimir essas emoções. E reconhecendo aquilo que existe dentro de você, assumindo as tuas vulnerabilidades e que ali que está a tua força. E um último ponto para a gente encerrando a nossa conversa de hoje é que quando a nossa vida está esse caos todo, pode ser que a gente olhe para ela, que a gente olhe para esse momento e passe a acreditar que não existe mais nada de bom acontecendo nesse momento. E a gente precisa treinar a nossa mente a perceber como existem coisas boas e bonitas acontecendo ao mesmo tempo. Aonde a gente coloca a nossa atenção é onde vai crescer e vai florescer. Grava bem isso aqui. Provavelmente você já tenha escutado. Mas aonde você colocar a tua atenção é o que vai crescer dentro de você. E se ao invés de você colocar a tua atenção apenas em tudo aquilo que não está dando certo nesse momento, você colocar a atenção naquilo que pode te trazer mais bem-estar, naquilo que pode te trazer mais alegria e se nutrir disso, porque quando a gente coloca excessivamente nossa atenção apenas naquilo que não está dando certo, a gente vai se sobrecarregando de uma forma muito excessiva, de uma forma muito grande, e a gente precisa entender, né, como as coisas elas acontecem em paralelo, que mesmo diante desses desafios, mesmo diante do sofrimento, ainda assim existem muitas coisas positivas. E isso não é cultivar um positivismo tóxico ou você viver num mundo ilusório, ignorando a dor, ignorando o sofrimento, muito pelo contrário.
mas é quando você passa também a olhar para as coisas boas que estão acontecendo, que você consegue se abastecer, que você consegue criar esses recursos psicológicos que vão permitir com que você tenha mais resiliência e que você passe de uma forma melhor por esses desafios. Eu espero profundamente que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te trazido uma luz diante de um momento de escuridão. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com quem você sente que também pode estar se beneficiando do que eu falei aqui hoje com você, que pode estar tirando um bom proveito dessa conversa. Compartilha ele com os teus amigos, familiares, com todo mundo, que isso vai me ajudar bastante a crescer aqui o canal. Já aproveita e se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.